Olá, irmãos, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre as primícias. Então, as primícias é um assunto que tem a ver com os 144 mil selados do livro do Apocalipse, né? Que foram os dois últimos vídeos que eu gravei. Que se você não assistiu, dê uma conferida no canal e assista. Porque eu garanto que vai te acrescentar muita coisa. Então, o assunto das primícias tem a ver com esses 144 mil selados, né? E tem a ver também com as 7 festas de Deus. Tem a ver com os 144 mil selados, por quê? Porque os 144 mil selados são das 12 tribos de Israel. E no vídeo eu mostrei que as 12 tribos de Israel, que por os 144 mil selados serem das 12 tribos de Israel, isso mostra que eles são judeus e gentios, porque na palavra de Deus, Deus tem um plano para unir judeus com gentios e ambos formarem um só corpo, né? E ambos formarem o Israel de Deus, que é formado por judeus e gentios. Então, os gentios, fazendo parte das 12 tribos de Israel, logo eles fazem parte dos filhos de Israel. E as primícias têm a ver também com o assunto, né, das 7 festas de Deus, porque as 7 festas de Deus, lá a terceira festa é as primícias, né? A terceira celebridade, o moed, os tempos determinados, o terceiro deles é as primícias. E a gente sabe, né, que o primeiro moed, a primeira festa é Páscoa, a segunda é Asmos, depois vem primícias, Pentecostes, trombeta, expiação e tabernáculos. Então você vê que as primícias tá aí entre essas festas. Por quê? Porque as primícias, né, sempre existiram. Adão, Abel, né, já entregavam as suas primícias para Deus. Eles já entregavam o seu melhor para Deus, as suas primícias. Abraão, né, Noé, Jacó, eles eram homens que entregavam as suas primícias para Deus, entregavam o seu melhor para Deus, tanto nos sacrifícios como, né, nas suas boas obras. Eles também faziam o melhor para Deus. Por quê? Porque essa é a realidade das primícias, entregar boas obras, fazer boas obras para Deus, né? Então eles faziam obras dignas de ser reis e sacerdotes. E por isso eles eram considerados homens justos diante de Deus. Então as primícias foi algo que sempre existiu, né? Desde Adão, Abel, as pessoas já entregavam, os bons, né, já entregavam as suas primícias para Deus. Só que depois, no tempo de Moisés, as primícias se tornou uma celebridade de Israel, uma das 7 festas de Deus. E não é por acaso que as primícias, ela está depois da Páscoa e dos Asmos, e depois vem a festa do Pentecostes, porque a Páscoa, a gente sabe que a Páscoa representa a morte de Jesus, né? Ele morreu como Cordeiro Pascual para nos libertar, para expiar os nossos pecados. E ele morreu para tirar os pecados das nossas vidas. Asmos, pães sem fermentos. Por quê? Porque o fermento simboliza pecado. Não se lembra que Paulo fala que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Então, o fermento simboliza pecado, né? Então, ele morreu para tirar os nossos pecados, para fazer a expiação dos nossos pecados. Assim como o Cordeiro fazia expiação pelos pecados dos filhos de Israel. Lembrando que nós somos filhos de Israel, né? Depois disso vinham as primícias, né? As primícias era a festa onde o povo tinha que fazer o quê? Entregar as primícias dos frutos para Deus. E o que as primícias representam? As primícias representam a ressurreição de Cristo. Cristo morreu para tirar nossos pecados e depois ele ressuscitou, né? Como primícias. Ressuscitou para ter a primazia e nunca mais morrer. Ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Antes dele, pessoas já ressuscitaram, só que essas pessoas voltaram a morrer. Cristo não, Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. E tinha pessoas, na época de Paulo, que diziam que Cristo era o Messias, só que Cristo não ressuscitou. E Paulo fala, mas de onde isso? Se Cristo não ressuscitou,
nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque se Cristo ressuscitou, logo nós esperamos em mortos, né? É vã a nossa fé. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então está vendo? Paulo está relacionando a ressurreição de Cristo com as primícias. Por quê? Porque ele conhecia essa linha do tempo que Deus estabeleceu nas 7 festas de Deus. E daí ele vai falar que cada um vai ressuscitar por sua ordem. Primeiramente Cristo, que é as primícias, Cristo já ressuscitou. E depois os que são de Cristo na sua vinda, ou seja, o corpo de Cristo. Eles fazem parte do corpo de Cristo. Se eles fazem parte do corpo de Cristo, logo eles também são primícias, né? Então, por quê? Porque se morremos com Cristo, nosso velho homem já morreu na cruz com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Paulo sabia, né, que nós somos o corpo de Cristo, então tanto é que é ele que disse isso com todas as palavras, né, que a igreja é o corpo de Cristo. Então, se Cristo ressuscitou como as primícias para nunca mais morrer, nós também ressuscitaremos como as primícias para nunca mais morrer. E isso está escrito lá em Apocalipse, capítulo 20, que eu vou ler para vocês agora. Então, Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, vai dizer assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ou seja, aqui o contexto falou da vinda de Jesus, né? Vai falar que os santos ressuscitaram dos mortos, mas que os outros mortos não reviveram, vão ressuscitar depois de 1000 anos. Daí, Apocalipse 20, verso 6 vai falar: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Qual que é a primeira ressurreição? Quem que ressuscitou primeiro? Cristo, as primícias. Não se lembra do que Paulo fala lá em 1 Coríntios? E por que aqui está falando que nós que somos os santos temos parte na primeira ressurreição? Porque a primeira ressurreição, nós temos parte na ressurreição de Cristo, e nós temos parte na primeira ressurreição. Por quê? Porque nós somos as primícias, assim como Cristo foi, e nós vamos ressuscitar antes dos 1000 anos para reinar com Cristo, entendeu? Sobre estes, ou seja, sobre os que ressuscitam na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas reinarão com Cristo durante 1000 anos. Isso mostra que na primeira ressurreição, quando Cristo voltar, só vão ressuscitar os que forem santos, né? Os eleitos, só eles que vão ressuscitar na primeira ressurreição. Por quê? Porque os que vão ressuscitar na primeira ressurreição são os que reinam com Cristo por 1000 anos. Então essa primeira ressurreição é aquela que está sendo falada lá em Ezequiel capítulo 37, onde os ossos secos ressuscitam e se tornam em um exército poderoso, que vai pelejar contra a besta, contra o império da besta, Gog e Magog. Logo em seguida, fala do quê? Fala da união das 12 tribos, a união dos filhos de Israel e dos filhos de Judá. Eles vão se unir. Nós sabemos que nós somos os filhos de Israel. Por quê? Porque os ossos secos que ressuscitam ali são toda a casa de Israel. E toda a casa de Israel é formada pelos filhos de Israel e pelos filhos de Judá, né? E lá em Oséias capítulo 1, verso 11, o profeta está falando que os filhos de Israel, que são os gentios, e os filhos de Judá, que são os judeus, eles se congregarão e constituirão sobre si um só cabeça, que é Cristo. Eles vão formar o corpo de Cristo. Se eles vão formar o corpo de Cristo, logo eles ressuscitarão na primeira ressurreição. Terão parte na primeira ressurreição. Ressuscitarão como primícias, né? Ressuscitarão assim como Cristo, para nunca mais morrer, porque o cabeça é Cristo. Então, se eles são o corpo de Cristo, logo eles vão ressuscitar e ter parte na ressurreição de Cristo. E eles vão constituir sobre si um só cabeça e subirão da terra, porque grande é o dia que Deus semeia. Ou seja, o dia de Jisrael. Jisrael significa Deus semeia. Ou seja, se Deus semeou eles vão subir da terra como uma plantação, como primícias. Por quê? Porque as primícias no livro da lei era o quê? Eram os melhores animais, ou seja, os primogênitos dos animais. Então, se o primogênito dos animais são entregues a Deus como primícias, nós somos a igreja dos primogênitos. E nós formamos o corpo de Cristo, os filhos de Israel e os filhos de Judá. Então, eles são os primogênitos. Eles são as primícias.
os primogênitos, os filhos de Israel e os filhos de Judá. Nós formamos toda a casa de Israel. E nós somos a igreja dos primogênitos. E o plano de Deus no livro da lei é que os primogênitos das 12 tribos de Israel, Deus pediu para que todos os primogênitos fossem consagrados como primícias para Deus. E Deus disse que esse reino, né, de Israel, todos os primogênitos, eles exerceriam o sacerdócio ali diante de Deus. Deus disse que eles seriam um reino sacerdotal, propriedade peculiar do Senhor e reino de sacerdotes. Ou seja, eles, primogênitos de todas as tribos de Israel, fariam parte do sacerdócio, né? Fariam parte, ali estariam ministrando no tabernáculo. Por isso que eles, os filhos de Israel, não fizeram obras dignas disso. Alguns até apostataram, pecaram, se prostituíram diante do bezerro de ouro. O que aconteceu? Eles foram punidos, né? Os que se prostituíram, os que adoraram, os que cometeram idolatria. E o restante das tribos foi tirada do sacerdócio. Por quê? Porque eles também não fizeram obras boas, obras dignas para isso, né? Por isso que o livro da lei dá testemunho, né? As coisas do tabernáculo davam testemunho contra as 12 tribos. Por isso que lá havia duas tábuas de pedra para mostrar a dureza de coração do povo, que depois de ouvir as leis do Senhor, ainda eles se desviaram. Aquelas tábuas de pedra davam testemunho contra o povo. A vara de Arão dava testemunho contra o povo. Por quê? Porque era para ter ali 12 varas, né? Os primogênitos de todas, cada vara representava uma tribo. E era para os primogênitos das 12 tribos fazer parte do sacerdócio. Então, era para 12 tribos estarem exercendo ali o sacerdócio. Os 12 pães da mesa da proposição, eles davam testemunho contra o povo. Por quê? Porque era para as 12 tribos estarem comendo daqueles 12 pães. Mas não, o que aconteceu? Apenas os levitas comeram ali, né, aqueles 12 pães. Apenas os sacerdotes, os filhos de Arão, comeram aqueles 12 pães. Por isso que Deus diz na sua palavra, né, em Números, que ele tomou os levitas em lugar dos primogênitos, né? Porque quando Moisés falou, quem é do Senhor que vem a mim? Quem que veio? A tribo de Levi. Mas o plano dele era que todos os primogênitos das 12 tribos fizessem parte daquele sacerdócio. Agora, eu pergunto para você, que diz conhecer nações restantes, templo milenar, 2 casas de Israel, festas de Deus, mas que está pregando uma heresia e dizendo que Deus predestinou alguns para serem nações restantes, alguns para restar, e predestinou a outros para exercer o sacerdócio. E a nação que resta não pode reclamar, porque ela vai ser abençoada pelos santos, né? Eu sou eleito. Deus me amou. Eu não sei porquê, mas eu sei que ele me amou. O que ele viu em mim? Não sei, mas ele me amou. Mas agora as das restantes, ele não amou com o mesmo amor que amou a mim. Mas ele amou elas porque ele vai deixar elas restar para elas serem abençoadas, para eu estar abençoando elas. Agora, eu pergunto para você que diz que se for ao contrário disso, logo Deus não tem soberania, ensinando a mesma porcaria que o calvinismo ensina. O desejo de Deus não era que os primogênitos das 12 tribos fossem sacerdotes. Deus não chamou as 12 tribos para serem sacerdotes? Chamou, mas o que aconteceu? Eles não foram sacerdotes. Ou seja, Deus predestinou eles para não ser sacerdotes? Não, porque o desejo dele era que eles fossem sacerdotes. Mas eles não se tornaram sacerdotes por quê? Por causa das suas obras. E a tribo de Levi exerceu no sacerdócio por quê? Por causa das suas obras também. Porque quando Moisés os chamou, quando Moisés falou, quem é de Deus, vem a mim, o que aconteceu? A tribo de Levi se direcionou a Moisés. Ou seja, eles não fizeram obras, né? Eles não obedeceram a palavra do Senhor? Obedeceram. E por isso que Deus escolheu a casa de Arão para estar ministrando no sacerdócio.
E essas mesmas pessoas que estão ensinando que Deus predestinou eu para ser sacerdote e predestinou outro para restar, porque ele não quis que o outro fosse sacerdote, essas mesmas pessoas dizem que Deus te predestinou para ser sacerdote, se você não exercer esse papel de sacerdote, o que vai acontecer? Deus vai, não importa que obra mais você faz, porque aliás a eleição não é por obras, você vai ser condenado, vai ser jogado no lago de fogo, porque se Deus escolheu você para ser um rei sacerdote, e você não fez essas obras de ser um rei sacerdote, mas também não fez obras más, não importa. Deus não vai levar em consideração as obras boas que você fez. Deus vai te jogar no lago de fogo. Mas agora, eu te pergunto, Deus queria que todos os primogênitos das tribos fossem sacerdotes, correto? Mas todos os primogênitos das tribos fizeram obras dignas de fazer parte ali do reino sacerdotal? Não. Mas todos, Deus condenou a todos, porque Deus tinha chamado a todos para ser rei sacerdote, correto? Deus tinha escolhido a todos. Israel era a nação eleita. Deus elegeu a todos, e Deus queria que todos fossem um reino de reis sacerdotes. Mas isso não aconteceu por causa das obras deles. Só que Deus condenou todo o resto das tribos porque era para eles ser sacerdotes? Não. Então, eles ficaram como restantes, né? E é assim que vai acontecer com quem Deus deu o talento e essa pessoa não multiplicou do jeito que ela poderia ter multiplicado, ela poderia ter multiplicado mais, mas Deus vai condenar ela por isso? Não, né? Não vai. Agora, se essa pessoa fazer que nem o cara lá da parábola dos talentos, enterrar o talento da terra e não entregar suas primícias para Deus, não fazer obras boas, nenhum tipo de obras boas, nenhum tipo de obras, essa pessoa que é o que vai ser lançado longe, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso eu vou estar explicando melhor em outros vídeos. Então, por aqui deu para vocês entender um pouco o que eu quis passar sobre as primícias, ok? Então é isso. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para essa mensagem chegar para mais pessoas. E fiquem todos na paz de Cristo e Deus abençoe vocês.